Mais uma vez, a seleção brasileira perde para uma seleção europeia. Maior jejum desde o Tetra. Se 24 anos de jejum já era muito, agora esse número vai aumentar. Desde 2006, o Brasil perde sempre para seleções europeias nas fases eliminatórias. 2006 para a França, 2010 para a Holanda e 2014 o fatídico e terrível 7-1 para a Alemanha. Depois perdeu para a Bélgica, Croácia e agora para a Noruega. Todas seleções europeias. O que isso demonstra? Que o Brasil está cada vez mais perdendo qualidade técnica dentro de campo por falta de formação dos jogadores brasileiros nas bases dos clubes brasileiros. E a CBF nada faz para corrigir esse problema. A comparação que eu vou fazer agora pode parecer chula, baixa, vil, repugnante ou sem nenhuma falta de senso crítico ou mesmo desrespeitosa, mas é a realidade nua e crua. A seleção brasileira se comporta diante do torcedor brasileiro como se fosse um marido agressor, sendo a esposa agredida o torcedor, a torcida, que sonha por ver a seleção erguer novamente a taça, igual foi como pela última vez no Penta em 2002. Eu nasci em 1991 e tive a oportunidade de ver isso acontecer em 2002. E diante do favoritismo que se construía, porque muitos dos jogadores daquela seleção icônica de 2002 estavam em 2006, com aquele favoritismo no alto e a esperança de levar o Hexa, o castelo de cartas se ruiu diante da França. E ali começou a se demonstrar claramente um problema estrutural enorme na seleção brasileira, de que faltava melhor qualificação técnica e profissional dos nossos jogadores dentro dos clubes brasileiros, que estão sendo levados para a Europa desde aquela época e não são formados aqui. Não tem coesão aqui no Brasil, dentro dos clubes brasileiros, para aí sim jogar na seleção e ter intimidade entre eles para saber lidar com os times da Europa. A realidade é só uma. O primeiro tapa veio em 2006 e foi a maior decepção, mas aquilo ainda era pouco perto do que estava por vir. Depois veio o segundo tapa em 2010. E diante das promessas de mudança, tudo piorou em 2014. Dentro de casa, o Brasil perde para a Alemanha de 7-1 e esse foi sem dúvida o pior de todos os tapas. Uma vergonha que não tinha tamanho no esporte mundial. A realidade é só uma. Depois desse terceiro tapa, qualquer promessa vazia que vinha, a realidade só foi piorando. A apatia começou a ganhar cada vez mais espaço no lugar da esperança. Hoje eu assisti, igual a muitos brasileiros, a esse jogo contra a Noruega. E a realidade é só uma. Eu estava ali assistindo, querendo que o Brasil ganhasse, torcendo pela vitória, é evidente. Nós amamos o futebol e temos essa paixão. Mas eu estava mais assistindo ao jogo pela certeza de uma possível derrota do que pela esperança da vitória. E pior ainda, mais pela certeza da derrota e para ver qual seria o tamanho dessa derrota. Esta que é a realidade. Para saber qual seria o tamanho da vergonha que o Brasil passaria dessa vez. E foi, mais uma vez, desastroso. Grandes chances de conseguir marcar vários gols e não conseguiu. A situação já estava ruim quando o Brasil tomou um gol da Noruega logo no começo do jogo, no primeiro tempo, que foi anulado. E aí depois, aos 12 minutos, perde uma chance de pênalti pelo VAR.
E aí, ao longo de todo o jogo, a situação que parecia mudar não mudou e piorou de vez no final do jogo, perto de terminar o segundo tempo, quando o grande jogador, a estrela da Noruega, o Haaland ou Haaland, como cada um queira chamar, marca 2 gols. E aí o Brasil ainda ganha uma chance de marcar um gol no final, por mais um pênalti batido pelo Neymar, mas que já não valeria mais nada e simplesmente não resolveu a situação. A realidade é só uma. Depois de tantos tapas que a seleção deu na torcida brasileira, com tantas perdas e tantas promessas vazias, se em 24 anos a CBF não teve a vergonha na cara de respeitar o torcedor brasileiro e fazer uma mudança estrutural na formação dos jogadores brasileiros dentro do clube, de cada clube brasileiro, em casa, e todo mundo põe a culpa no técnico, agora que tivemos Carlo Ancelotti, está mais do que claro. O problema é estrutural, é de formação nas bases. E se em 24 anos nada foi alterado, duvido muito que em mais 5 anos o técnico Carlo Ancelotti consiga fazer uma mudança e realmente corrigir esses problemas que já se tornaram enraizados no futebol brasileiro. Porque enquanto a seleção brasileira decaiu tecnicamente ao longo de todos esses anos, todas as outras seleções da Europa conseguiram derrubar o Brasil nas fases eliminatórias, já estavam se preparando há décadas para conseguir enfrentar uma seleção que tem o peso que tem a seleção brasileira. 5 títulos, só o Brasil tem isso. Mas temos um problema sério também. A seleção brasileira ainda vive de passado. Olha só para o passado, para a história e não se prepara no presente para encarar o futuro. E enquanto isso continuar acontecendo, definitivamente nada vai mudar. Se em 24 anos não mudou, não vai ser nos próximos 5 que um problema estrutural tão grave vai ser corrigido. E a realidade é essa. Já estamos tão apáticos com tantos tapas que tomamos a cada 4 anos, com tantas derrotas, que o próximo tapa que vem já não dói mais.